Nessa aula, que é a nossa primeira aula, vamos falar da fisiopatologia. As síndromes coronarianas agudas se dividem em síndrome sem supra, aquela com trombo menor do que 100%, e síndrome com supra, aquela com trombo oclusivo total, 100% de oclusão da coronária. Dentro das síndromes sem supras, ainda temos a divisão entre angina instável e infarto sem supra. A única diferença entre as duas entidades é o fato do infarto ter marcadores de necrose positivos ou a troponina positiva. Ao longo da vida, como vocês veem nesse slide, a parede da artéria coronária vai se infiltrando de células inflamatórias. Um fenômeno bem inicial é a absorção do LDL colesterol e a oxidação desse LDL colesterol na parede da artéria, que é feita por macrófagos, ou chamadas foam cell. Bem, esse macrófago ativado, ou foam cell ativada, sintetiza uma série de mediadores inflamatórios, interleucinas e proteinases que digerem a capa protetora do ateroma. Digerindo a capa protetora, nós temos a rotura do ateroma ou erosões no ateroma. Esse é o fenômeno. Esse fenômeno de rotura é a própria síndrome coronariana aguda. É quando a exposição da íntima arterial à corrente sanguínea faz com que coágulos, tanto plaquetários quanto fibrinosos, ambos, formem o trombo agudo, que é próprio do infarto tipo 1 ou da síndrome coronariana aguda sem supra. Então aqui uma ilustração, um desenho mais básico, onde a gente tem a capa fibrótica bem fininha, infiltrado inflamatório bem rico. Quando ele rompe esse trombo vermelho que se coloca aí, oclusivo e agudo, isso se dá em questão de segundos, né? E depois a cicatrização, healed plaque, quer dizer, cicatrização de placa. Isso depois, se a paciente sobreviver, vai ser cicatrizado e a placa vai ser estabilizada, ou mesmo vai sofrer uma angioplastia. Aqui a mesma coisa em lâminas de patologia, então lago lipídico, gorduroso, a placa estável tem a capa mais grossa e mais cálcio, na coluna do meio você tem a placa mais instável, onde você tem uma capa fibrótica mais fininha e mais perigosa de se romper, e do lado direito você tem aqui a placa rota com coágulos na luz. E aqui um paciente que faleceu de síndrome coronária sem supra com a necrópsia e o coágulo que se vê ocluindo a luz do vaso. Esse é um slide muito importante de fisiopatologia, porque mostra o que é uma plaqueta inativa dos grumos plaquetários ativos fazendo um coágulo. Então, nessa figura em branco e preto, a gente vê muito bem o que é uma plaqueta inativa, redonda, lisa, e uma plaqueta ativa, com esses grumos, com esse formato de estrela, como facilita a agregação e uma colar na outra. Na ilustração, nós vemos as oportunidades terapêuticas de neutralizar um trombo plaquetário, o que é impedir essa ativação plaquetária. Então nós vamos, em primeiro lugar, bloquear o receptor clássico de tromboxane A2 com um remédio clássico, que é a aspirina. Em segundo lugar, vamos inibir o receptor P2Y12, ou receptor de ADP, com todos os inibidores de ADP, clopidogrel, ticagrelor e prasugrel. E número 3, poderemos bloquear o inibidor 2B3A, com inibidores 2B3A, apiximab, agastrate, tirofiban. Então são as oportunidades de inibir a plaqueta, a ativação da plaqueta. Mais do que isso, entre a cascata da coagulação e a ativação plaquetária há uma comunicação. Por quê? Porque o fator 10A e a trombina são capazes também de estimular a agregação plaquetária. Então, nessa doença, nós também inibimos a trombina, não só porque vai diminuir a quantidade de fibrina, o coágulo vermelho, como também diminuir a ativação plaquetária. E como se inibe a trombina? Com todos os anticoagulantes disponíveis que vamos falar nos próximos módulos. Enoxaparina, heparina não fracionada, fondaparinux e bivalirudina. Então, nessa primeira aula, nós resumimos a fisiopatologia das SCA. É um contínuo de acúmulo de gorduras e inflamação na parede das artérias do coração, culminam na rotura
dessa capa protetora do ateroma. Essa rotura expõe a íntima, os coágulos então se formam imediatamente, trombo plaquetário, trombo fibrinoso, cascata da coagulação, cascata da ativação plaquetária. E é nessa oportunidade que nós podemos então bloquear a ativação plaquetária, usando os inibidores de ADP, os inibidores de tromboxane, inibidores de 2B3A e os anticoagulantes. O nosso próximo desafio é fazer o diagnóstico das SCA no próximo módulo.